Oi, gente. Depois de uma semana, gente, consegui retornar. Lembram que no mês passado ou retrasado, quando eu estava em Gravataí, tive um gripão, né? Fiz aqueles vídeos lá na área de serviço da minha filha, como eu disse, com uma gripe, com uma voz horrível. A minha voz já não é boa. Agora, nos últimos dias também tive uma gripe horrível. Queria responder ali anotar as preferências de vocês para o sorteio. Queria responder algumas coisas ali no Whats, não conseguia quase que nem baixar com a cabeça de tanto congestionado que estava tudo, e eu ainda tenho asma misturada e ainda a velhice misturada, né? Porque eu já estou com 65, quando eu vejo, pisco os olhos, chego 70, porque 5 anos passa muito rápido. Então fiquei sem gravar, tá? Estou devendo para vocês o nosso sorteio que nós iríamos sortear quando atingíssemos os 950 inscritos. Já atingimos, já passamos um pouquinho disso e eu não fiz ainda. Espero no próximo vídeo conseguir fazer o sorteio, porque eu não consegui anotar de todos vocês ali. Cada vez porque eu leio comentário por comentário e anoto, como vocês sabem, quem acompanha, né, o nosso canal, e anoto o nome de vocês e que livro escolheu, o nome que livro escolheu, né? E cada vez que eu vou lendo assim o comentário e anotando, eu já coloco ali um curtir, coloco ali um amei. Aí vocês já sabem que eu já anotei e tal. E não consegui ainda ler todos os comentários por esses motivos que eu acabei de explicar para vocês, que é gripe, asma misturado e tudo. O ano passado eu acabei não fazendo a vacina da gripe. Este ano que eu ia fazer a vacina da gripe, desde maio, não, desde abril estou para fazer, desde aquela campanha grande, mas aí como eu estava gripada não podia fazer. Então vou ver se na próxima a gente ficou muito atento com as vacinas da Covid, que eu mantenho em dia, e no fim relaxei com as vacinas da gripe. Mas enfim, então, gente, para a gente continuar com os vídeos, que a gente deixa de botar os vídeos uma semana, a gente nota ali pelas visualizações que o YouTube não mostra mais para ninguém. Quero crer que seja isso, né? Se eu não pensar assim, eu vou pensar, ninguém quer ver os meus vídeos. Mas não, vocês, eu tenho que agradecer, porque são todos inscritos assim, fiéis, né? Dificilmente eu perco um número grande de inscritos, porque vocês ficam ali fiel à professora, aguentando a professora, né? Dando assim estímulo, apoio à professora e etc. Então eu tenho que continuar, porque eu já disse para vocês, né, que a gente quase, por uma ousadia minha, que bom, né, que apesar da minha idade ainda tenho ousadias, por uma ousadia minha, eu sempre me inscrevo quando assim me ocorre, ou quando dá a coincidência que eu vejo que está aberto para parcerias, eu me inscrevo, mesmo tendo esse pingo de inscritos, porque eu sei que as editoras querem aqueles que têm milhares de inscritos, né? E o nosso canal não chegou nem a 1000. E eu sempre me inscrevo, e quando vem um espacinho para comentar, eu sempre comento que as editoras fazem parceria com os jovens, o que eu não estou criticando, porque vocês têm canais maravilhosos, mas canais assim que idosos façam comentários sobre livros e tal, é raro a gente ver um canal que o idoso mostre, olha, recebi tudo isso de tal editora, mais tudo isso de outra editora.
Então eu brinco com as editoras quando tem um espacinho para comentários que tinham que abrir cotas para idosos. E uma editora bem grande, bem potente, como vocês dizem, me respondeu dizendo que, muito educadamente, muito querida, a pessoa que é responsável lá por relações públicas é ótima, foi muito bem selecionada, dizendo que, infelizmente, no momento, não poderia fazer parceria, porque viu que a maioria das visualizações que eu tenho é nas aulas de português. E como o carro-chefe deles não é o ensino de idiomas, é a literatura, então no momento não faria parceria, mas ficaria por uma outra oportunidade. Então, continue visualizando ali os livros sobre o Enem vestibular, que é onde eu falo sobre literatura, né? E as resenhas que eu tenho e os book hauls, né? Não que eu não queira que vocês visualizem as aulas de português. Eu até agora separei num outro canal para a gente se organizar bem. Bom, mas eu vejo que o vídeo já tem 6 minutos e eu ainda não falei no ponto de hoje. Mas o ponto de hoje vai ser bem mais rápido que tudo isso que eu falei até agora, porque nós já falamos nas aulas anteriores. É que eu faço um panorama geral e depois em cada vídeo me dedico a um deles. A gente está vendo as correntes, né, do modernismo. Que a gente tem as correntes ou os movimentos do modernismo e tem as fases ou as gerações do modernismo. Então, em relação às correntes do modernismo, a gente tem o movimento pau-brasil, o movimento verde-amarelo e o movimento antropofágico. Esses são os 3 movimentos ou correntes do modernismo brasileiro. Eu, por minha conta, sempre que eu lecionava lá na faculdade ou também no ensino básico, eu colocava por minha conta um outro movimento que eu dei esse nome, fevereiro de 1922, que foi quando eclodiu a Semana da Arte Moderna. Semana da Arte Moderna foi tão forte que ela por si só já era um movimento. Então eu acrescento por minha conta a Semana da Arte Moderna, ou o que eu chamei fevereiro de 1922. Mas tradicionalmente o que vocês vão encontrar nos livros vai ser o movimento pau-brasil, o movimento verde-amarelo e o movimento antropofágico. Esses 3 como as grandes correntes literárias do modernismo. Tomar uma aguinha, senão daqui a pouco já começa a tossir. E o que foi basicamente esse movimento pau-brasil? O que a gente pode dizer? Que a fase mais assim importante, a fase mais forte dele foi justamente lá no ano que ele foi lançado, que foi em 1924. E ele teve como representantes, né, dos principais, que a gente pensa Movimento Pau-Brasil e logo lembra, foi o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Raul Bope, a Anita Malfatti, o Alcântara Machado, esses aí basicamente, entre outros. E quais eram os objetivos deste movimento Pau-Brasil? Em primeiro lugar, o objetivo era valorizar ou revalorizar, melhor dizendo, todos os elementos que fossem assim, primitivos da nossa cultura brasileira. Tudo que fosse muito primitivo, tudo que fosse assim elemento raiz, né, da nossa cultura brasileira, eles valorizaram e revalorizaram. Esse era um dos objetivos de quem se filiou ao movimento Pau-Brasil.
Um outro objetivo muito forte que a gente via nesse grupo era criticar o falso nacionalismo. Porque assim, nessa época do modernismo, muito se falava na cultura local, muito se voltou os olhos para dentro do Brasil. Só que os modernistas do movimento Pau-Brasil, eles criticavam muito um falso nacionalismo. Aqueles artistas que faziam de conta que estavam reproduzindo elementos aqui de dentro do Brasil, elementos primitivos. Mas no fundo, eles estavam tão somente meio que mascarando assim, e ali fazendo de conta que estavam olhando para dentro do Brasil, volta e meia colocavam elementos ali exteriores, sobretudo elementos europeus. Então, este foi mais um ponto bem importante. Eu já estou sentindo que eu estou começando a tossir, já vou mostrar o esqueminha para vocês que eu fiz no quadro, que é basicamente isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, aqueles que estão estudando para o vestibular e o Enem e não querem assistir todo o vídeo de novo para ir copiando alguma coisa assim, eu sempre boto o esqueminha aqui, por isso que eu releio com vocês. Esses dias eu vi até que eu botei uma palavra pela metade, acho que futurista, faltou uma sílaba ou faltou a metade da palavra, e eu olhei, meu Deus, que horror! A professora de português e literatura, a advogada, me coloca no quadro uma palavra pela metade, ainda por cima relê o esquema para ver se está tudo certinho, e não se dá por conta disso. Mas fica aqui as minhas desculpas, tá, gente? Então, assim, ó, correntes modernistas, o movimento Pau-Brasil foi uma delas, que surgiu em 1924. Os principais representantes foi o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Raul Bope, Alcântara Machado, Tarsila do Amaral e outros. Eu coloquei só os mais importantes. Os objetivos, como eu já disse para vocês, revalorizar os elementos primitivos da cultura brasileira, criticar o falso nacionalismo, que faziam de conta que estava enaltecendo o Brasil, mas no fundo tinha outros elementos estrangeiros ali, e valorizar obras que redescobrissem esse Brasil, os seus costumes, as suas paisagens e etc. Então, tudo que redescobrisse o Brasil, que tivesse uma releitura sobre o Brasil, ou que, como era um redescobrimento, né, também tivesse, vou dizer assim, um novo olhar para pontos que ainda não tivessem sido explorados, também o grupo do Movimento Pau-Brasil valorizava muito, tá? Então, por hoje é isso, gente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, com o nosso sorteio. Porque você sabe, quando eu faço sorteio, eu fico mais ansiosa para já fazer o sorteio, já enviar os livros para vocês. Que às vezes vocês próprios. Para vocês terem uma ideia, os livros do Augusto e da Maria Luísa, quando foram sorteados, os livros que eles escolheram, eu não tinha mais. E daí eu pensei assim, ai, agora eu vou demorar tanto para mandar para eles os livros, que nada, como em seguida eu encomendei pelo correio, né?
coisa que eu não sou acostumada, eu prefiro ir na livraria, mas eu já queria resolver logo isso. Os livros já estão aqui, ó, há um tempão e eu ainda não enviei para o Augusto nem para Maria Luísa. Mas, em geral, estou dizendo isso para quem está chegando aqui no canal agora, mas, em geral, eu sou muito pontual com tudo. Bom, eu sou advogada, advogada segue prazos, né, que não pode perder. Eu sou bem pontual em tudo, mas nesse último mês eu acho que pela idade, pela gripe, como dizia Machado de Assis, por esses achaques, né, de idosos, antigamente tinha esse termo, né, achaques, e o Machado de Assis gostava muito de usar esse termo. Então, por esses achaques de idosos, eu ainda não consegui colocar em dia o nosso canal, nem os vídeos, nem os sorteios, mas vamos conseguir sim, devagar e sempre um dia de cada vez. É o que eu sempre dizia, digo ainda, né, mas eu digo dizia porque muitas turmas que eu tive de alunos não tem mais, né, mas como eu sempre dizia para os meus alunos e como eu sempre digo para os meus filhos e netos, tá? Então, vamos ver se agora no decorrer dos próximos dias colocamos tudo em dia. E por hoje é isso e até o próximo vídeo, tá, gente?